Olá a todos, eu irei explicar nesse vídeo como funciona o robô Dreamliner, tá? Do básico mesmo até estratégias mais avançadas que você pode utilizar com esse robô. Lembrando que trata-se de um robô de mini índice e ele, além de ser white box, né, afinal eu vou explicar aqui para vocês como funciona a estratégia, ele é customizável, né? Ou seja, você consegue montar o setup que você quiser com esse robô, dentro das limitações dos parâmetros que ele proporciona. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto, você tem que definir quantos contratos você vai operar, né? E aqui você tem a informação: informe a estratégia, direção em relação ao sprint. Isso aqui é fundamental. No que consiste a estratégia do Dreamliner, tá? Então é o seguinte: vamos supor, você tem um candle aqui de alta, tá? E aqui você tem um candle de baixa, ok? O que acontece? Quando que esse robô ele vai entrar num trade? Quando casar esse item aqui, ó, chamado sprint. O sprint nada mais é do que a disparada do preço. Então, por exemplo, o candle abriu aqui, esse candle de baixa, e ele disparou para baixo. Se essa disparada em relação ao preço de abertura, então a gente tem aqui o preço atual do candle e aqui o preço de abertura. Se essa disparada, tá, for, por exemplo, de 50 pontos, ele vai entrar num trade. É isso que se chama sprint, tá? Aí aqui está dizendo, tá, mas não está dizendo a distância, né? Aqui embaixo que tá, ó, a distância do sprint, 50, tá? Então aqui está dizendo contra tendência. Por quê? Se esse candle ele é de baixa, ele disparar para baixo, 50 pontos, como que você quer entrar? Contra a tendência ou a favor da tendência deste candle? Tá? Eu quero entrar contra a tendência dele, então você vai entrar comprado. Nesse ponto aqui, que é o ponto que ele disparou 50 pontos em relação ao seu preço de abertura. Entendeu? Eu quero entrar a favor da tendência. Então você vai entrar vendido, afinal é um candle de baixa, né? Então isso aqui é fundamental, entender o sprint, tá? Então esse item de contratendência que tem aqui em cima, nada mais, nada menos, se trata do candle atual, ok? E você deve levar em consideração esses dois itens aqui também, tá? Então tudo isso aqui tem relação com o candle atual. Inclusive, eu vou até ir riscando aqui para ir facilitando, ó. Então a gente já viu aqui o sprint, né? Que é nada mais nada menos que um dos itens mais fundamentais, né, nessa estratégia, tá bom? Aí aqui você pode dizer, eu quero fazer preço médio, ativar ou desativar, tá? O que é o preço médio? Vamos supor que você entrou aqui comprado, tá? Nessa região, beleza? Só que o preço começou a cair, tá? O que é o preço médio? Se você deixar ele ativo, você fala assim para o robô, cara, se o preço cair e eu errar, tá? Eu tô comprado, eu quero que você compre mais para mim. Então, teu preço, naturalmente, que estava nessa linha, né? Você comprou mais. Ele vai para o preço médio. É a metade, né? Então, a diferença é o seguinte, que você aqui estava com um contrato, agora você está com 2 na tua posição. A partir deste momento aqui, tudo que o preço cair, você também perde em dobro, tá? Essa é a diferença de usar o preço médio. Você pode ativar ou desativar o preço médio, tá? E esse preço médio, além disso, você pode definir a distância aqui, ó, dele para o preço. Tá vendo aqui, ó, 300? Então, o que é isso? Vamos supor, você fez uma compra nesse preço, tá? O que está dizendo quando você põe 300? Quando o preço da compra que eu fiz despencar 300 pontos, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 300 pontos, eu quero realizar uma compra novamente. O que o robô vai fazer? Ele vai sempre comprar 300 pontos em relação onde você executou sua compra. Entendeu? Então ele vai estar sempre comprando, dobrando mais a sua posição. Então um exemplo claro, tá? Bem simples. Você abriu uma posição de compra aqui com um contrato, tá? O preço caiu, foi para cá, você vai comprar mais 1. Agora você está com quanto? Com 2. O preço caiu mais um pouco, você vai comprar quando? Vai comprar 1? Claro que não, você tem que dobrar para o teu preço ficar no médio. Então você vai comprar mais 2. Agora você vai passar para 4. Depois vai comprar 4, você vai passar para 8.
depois vai comprar 8, vai passar para 16 e assim sucessivamente, tá? Isso que é o chamado preço médio. Então você pode ativar ou desativar. E o que é o gradativo que está escrito aqui, ó? Gradativo. É o seguinte, tá? O gradativo, você entrou aqui numa operação de compra, tá? Nesse preço. Aí você fala assim, cara, eu quero fazer um médio a cada 300 pontos. Ele já vai pôr o seu médio automaticamente, todos os médios embaixo do teu preço, tá? Ah, mas qual que é a diferença do gradativo? Desculpa, o gradativo não. Gradativo, você vai fazer uma compra aqui e ele vai pôr um médio só. Quando ele comprar esse teu médio, né, o preço veio vindo e tocou no teu médio. Ele vai executar essa ordem, certo? Ele vai pôr mais um médio embaixo. Então ele vai colocando gradativamente. Consumiu? Ele põe mais um. Consumiu? Ele põe mais um. Esse é o gradativo. Você aqui tem a opção de ter o imediato. O que é o imediato? Você fez uma compra aqui. Daí, automaticamente, o robô já vai colocar todos os médios já para você. Ele não vai esperar ir consumindo o médio, as ordens, para ir colocando os outros. Não. Ele já vai pegar, automaticamente vai por todos. Tá? Então, aqui, você pode definir quantos médios você quer fazer no gradativo, por exemplo. Só vale para o gradativo essa opção. Tá? Que é o seguinte. Eu entrei numa compra nessa região, o preço caiu, tá? Aí eu vou comprar mais, então eu fiz um médio. O preço caiu, eu vou comprar mais, eu fiz mais um médio, então já fiz 2. O preço caiu, vou comprar mais, opa, fiz 3. Aí você fala assim, cara, eu não quero fazer 7, eu quero fazer só 3. Beleza, quando ele chegar nesse nível, ele não vai mais fazer médio, ele vai esperar ou pegar teu alvo ou teu limite de perda, ponto final. Então você pode falar, cara, eu só quero um médio. Beleza, você põe aqui 1, ele vai abrir a tua posição inicial e um médio. Pegou nesse médio aqui, ele vai ter o teu stop loss, teu take profit, ele vai ficar esperando bater em um ou em outro. Simples assim, tá? Não tem segredo. Então, espero que esteja claro até aqui para vocês, tá? Eu sei que é bastante conteúdo, mas espero que esteja claro. Aqui você tem alguns perfis, tá? Então aqui, por exemplo, ele vai no modo personalizado, né? Porém, você pode configurar o robô, ó. Modo agressivo, scalper, moderado, conservador, tá? Esses modos eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entender como são esses modos, tá? Ele estará disponível daí lá num outro vídeo para você entender um pouquinho melhor como funciona a configuração de cada um desses modos, tá? Eu vou pegar mais no personalizado porque vocês vão entender tudo sobre o robô, eu mostrando no personalizado, tá bom? Então vamos seguir em frente. Aqui você tem a opção de, após o médio, o que fazer, tá? Então aqui você tem a opção do ajustar alvo, né? Ou você pode ajustar alvo ou potencializar. O que seria esses caras? Seria o seguinte, vamos lá. Você fez aqui uma ordem de compra, beleza? Nesse preço aqui. Quando o preço cai e você faz o preço médio, por exemplo, nessa região, o que vai acontecer com o seu preço? Ele vai sair daqui, né? E vai vir para cá, ok? Por quê? Você fez o preço médio, você estava com um contrato aqui em cima e agora você está com 2, né? Então você fez o preço médio, seu preço da posição atual está aqui, certo? Quando você deixa ajustar alvo, o que o robô vai fazer para você? Ele vai entender, opa, aqui é o preço médio dele, porque ele dobrou a mão. Então, se o preço tocar essa região aqui, tá? Essa região é o quê? É esse cara aqui, ó, distância do TP após o médio, tá? Se o preço tocar essa região, eu já quero sair de uma vez, porque eu já errei, né? Eu estava comprado aqui, o preço caiu, eu comprei mais aqui. Se ele voltar aqui, eu quero sair, porque eu já errei a operação. Eu não quero ficar sustentando uma operação que eu errei. Então, nesse caso, eu ajustar alvo. O preço volta aqui e você zera. Ganhando, dá 20 pontos, por exemplo. Seria R$4 por contrato. Como vai ser necessário você pelo menos dobrar a mão uma vez, você ganha R$8. Tá? Salve slippages, né? Mas você ganha R$8 aí em média. Aí entra aquela questão, né? Algumas pessoas que me pediam, que é o seguinte. Eduardo, mas acontece muito de, por exemplo, eu faço uma compra aqui, né?
e o preço continua caindo. Aí eu compro mais nessa região, o preço cai mais, eu compro mais, né? O preço cai mais, eu compro mais. Pô, Eduardo, aqui eu estava perdendo R$ 10, depois eu passei a perder 30, depois eu passei a perder 90, e aqui embaixo estou perdendo 200. Aí quando volta, eu ganho vintão. Porra, é complicado, não dá, tal. Então, o que acontece? Foi criada a opção potencializar, que também é baseado no 20 aqui, tá? Distância TP após o médio. A diferença do potencializar é o seguinte, que quando o preço, tá, ele faz esse movimento de queda, então, por exemplo, aqui, vamos até apagar aqui para ficar melhor. Você comprou, o preço caiu, você comprou mais. O preço caiu, você comprou mais. No modo ajustar alvo, o teu preço ele vai se deslocando, né, o médio. Automaticamente o seu alvo vai sendo ajustado para que se o preço voltar, você saia no lucro. É isso que o ajustar alvo faz. A diferença do potencializar é o seguinte: se o preço volta na região que você sairia, o que o robô faz? Ele automaticamente pega o seu stop loss e põe no 0 a 0. A partir desse momento, se o preço começar a subir, você já começa a subir o teu stop automaticamente junto com o preço, potencializando o seu lucro, tá? Ah, mas eu não vejo vantagem nisso. Tem muita vantagem. Por quê? Você estava comprado nesse preço aqui com um contrato, tá? Caiu para cá, você ficou com 2. Caiu para cá, você ficou com 4. Quando o preço volta a subir, você pega o movimento de retorno do preço com 4 contratos e não mais com um como você estava. Então você está ganhando 4 vezes mais que você estava ganhando antes. Então por isso você potencializa o seu lucro, que é o que muitas pessoas se queixam. Oh, cara, eu estou perdendo dinheiro, ao preço volta, eu saio com pouco dinheiro. Com o potencializar isso não acontece, tá? Então isso aqui é muito bom mesmo, tá? Outro detalhe importante desse robô, vamos lá. Você pode definir aqui também a distância do seu stop loss, tá? O que é stop loss, né? Eu entrei numa operação. Quanto que eu estou disposto a perder no trade? 5.000 pontos? Por que 5.000 pontos? Porque eu vou trabalhar só com limite de perda diário, vou usar meu médio, né? Preço médio. Então não preciso ter limite de perda por trade, eu vou ter preço médio, né? Não, mas eu quero ter um stop loss porque eu vou usar um médio. Não tem problema. Você abre uma posição de compra, o preço caiu, você vai comprar mais, né? Só que nesse momento você já vai ter o seu stop loss take profit traçado, né? Então, nesse momento é muito bom, né? Você também usar, eu quero um médio só, usar take profit, stop loss na operação, é possível? Ele vai fazer um médio e vai ou potencializar ou ajustar o seu alvo. Né? Se o preço voltar e estiver ajustado, vai zerar. Se o preço voltar e estiver no potencializar, vai pôr o stop loss no 0 a 0 e vai pegar o retorno do preço. Né? Mas e se o preço cair, eu vou fazer mais um médio? Não, vai pegar no teu stop loss, você está fora do trade. E se o preço subir de uma vez e eu estou potencializado? Ele vai realizar o seu lucro no seu take profit. Simples assim. Tá? Um detalhe que é muito importante é o seguinte, eu estou falando muito de médio, de potencializar, de ajustar o TP, tudo baseado em preço médio, né? Tá, mas e se o preço vai a favor? Eu entrei comprado e acertei o trade. O preço foi a favor da minha operação. Ou seja, eu executei uma ordem de compra aqui, né? E o preço começou a subir, tá? Qual é o comportamento do robô nesse cenário? É o seguinte aqui, ó, distância do trailing. O que o robô vai fazer? Quando o preço fizer 100 pontos em relação, tá, à minha posição, ou seja, minha posição é aqui. Quando o preço bater 100 pontos em relação à minha posição, o robô automaticamente vai pôr o meu stop loss no 0 a 0 e conforme o preço for subindo, o meu stop loss vai subindo junto. Mas e se o preço voltar, meu stop loss volta também? Não, o stop loss ele fica parado. Aí enquanto o preço está subindo, o stop loss está subindo. Se o preço começou a voltar, o stop loss fica parado. Bateu aqui, sai no gain. É isso que acontece, tá? Então é muito bacana essa questão aí do trailing, tá? O comportamento do robô, caso a operação, né, vá a seu favor. O TP é o take profit, né, de cada operação, é o alvo, tá? E aqui nós temos
Limite de perda diário. Então é o seguinte, se você colocou aqui R$480, é o seguinte, vamos supor, você abriu uma compra, o preço está caindo, foi fazendo médio, o preço está caindo, foi dobrando a mão. Quando fizer 480 de perda no trade, o robô vai zerar mercado. Vai sair na hora e não vai mais operar naquele dia. Tá? O mesmo vale para o limite de ganho. Ah, mas tava aqui, bateu 485, mas começou a entrar uma pressão compradora, ficou claro que ia subir. Por que ele não segurou? Porque não, você definiu 480 de perda, é 480 de perda, não é 485, né? Bateu 480, ele vai zerar mercado. Ponto final, tá? O mesmo vale para limite de ganho diário. Então, coloquei 150, ele vai bater esse valor, você está ganhando, ele vai zerar mercado na hora. Tá? Ah, mas e quando eu potencializar? Se você tiver num trade potencializado, o que ele vai fazer? Se ele chegar a ligar o potencializado, tá? Vamos supor, você entrou numa compra, tá com o modo potencializado ligado. Tua meta é 150, você já ganhou R$140 no dia. O preço foi a favor direto, então já foi ligado o teu trailing stop, né? O preço está subindo. Bateu 150, ele vai zerar mercado, tá? Agora, se por exemplo você está num trade, está comprado. O preço começou a cair, você começou a dobrar a mão. Dobrou a mão, dobrou a mão, ficou com 4 contratos. Aí o preço subiu. O que ele vai fazer? Ele ligou o modo potencializar. Por mais que você já tenha definido que era potencializar, ele não tinha ligado ainda. Ele ligou agora, porque o preço veio contra. Nesse momento, ele vai ignorar a sua meta diária e vai tentar pegar o máximo de dinheiro possível nesse trade, para tentar bater até a meta de 2 dias num dia só, se for possível. É assim que o robô vai fazer, tá? Você pode definir também, além de meta, de ganho diário e limite de perda, você pode definir por trade, né? Meta diária e limite de perda diária por trade, tá? Vamos lá, então, agora falar sobre os outros filtros, tá? Das operações do Dreamline. Então, o que a gente já viu até agora, né? A gente sabe que o robô ele entra no sprint do preço, né? Então, por exemplo, o preço disparou 50 pontos para baixo, ou 50 pontos para cima, 100 pontos, você que vai definir o sprint, né? Então aqui você tem a opção, ó, distância do sprint, né? Você pode pôr aqui a pontuação que você quiser, né? Então, o preço disparou, exemplo, 50 pontos para cima, o que eu vou fazer? Eu vou entrar vendido, contra a tendência. Ó, direção em relação ao sprint. O preço disparou 50 pontos para baixo, o que eu vou fazer? Vou entrar comprado. Né? Agora, se eu colocar a favor da tendência, ó, o preço disparou 50 pontos para cima, eu já vou entrar comprado. Disparou 50 pontos para baixo, eu vou entrar vendido, né? Porque é a favor da tendência do sprint, tá? Isso daí é muito interessante. Não pode esquecer disso, tem que se lembrar, porque isso daí é um dos pontos mais importantes do Dreamliner, tá? Então, a gente já sabe que, o preço disparou para baixo. Então, já vou tomar alguma decisão. Compra ou venda, né? Depende do que você definiu lá. Beleza. Agora, executei uma ordem aqui de compra. Estou com médio ativo? Estou. O robô já vai colocar, é gradativo? Já vai pôr o meu médio aqui embaixo, dizendo, ó, se o preço tocar aqui, eu vou comprar mais. Beleza? Se o preço tocou aqui, tá? Eu comprei mais, porque ele tocou nessa região, tá? Então aqui eu comprei mais. Nesse momento, o que o robô vai fazer? Vai pôr mais um médio aqui embaixo. Falando assim, cara, se bater aqui eu vou comprar de novo. Só que, por ele ter comprado aqui, o que vai acontecer com o teu preço que estava aqui em cima? Vai ser feito o preço médio, né? Ele vai passar para cá. O preço da sua posição. Se estava comprado aqui, agora está comprado aqui, né? Aí entra a questão. Você está com ajuste de alvo ligado? Ah, estou. Então tá. Se o preço voltar nessa linha, eu zero a minha posição. Não, eu estou com potencializar. Então, se o preço voltar nessa linha, ele não vai zerar. Ele vai pôr um stop loss em cima da tua posição, tá? E assim que o preço começar a se deslocar para cima, ele já vai subindo o teu stop loss junto, pegando um gain maior, tá? Então, é isso que a gente viu até aqui, beleza? Então, vamos adiante. Média móvel, você pode definir a média móvel, tá? Para quem não sabe o que é média móvel, né? É uma linha que você traça no gráfico que faz o cálculo sobre determinado período. Então, por exemplo,
Ah, eu quero uma média móvel de 50 períodos, uma média móvel exponencial sobre o fechamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço de fechamento de cada candle dos últimos 50 períodos. Ah, mas é uma média móvel exponencial. Então, um fechamento, vai fazer uma média exponencial do fechamento dos candles dos últimos 50 candles, né? E vai fazer o seguinte, vai traçar uma linha para você no gráfico, ok? Se o candle atual estiver abaixo dessa linha, tá? O robô só vai pensar em vender. Se o candle atual estiver acima dessa linha, o robô só vai pensar em comprar. Então, basicamente, né, como a linha ela é baseada nos últimos candles, a gente entende o seguinte: se eu tenho, vamos imaginar que isso aqui sejam vários candles de queda, como que essa linha estará? Para baixo, certo? Se o candle atual estiver em queda, abaixo, é porque, né, eu posso vender. Afinal, a linha está indicando venda, tá? A linha ela te diz a tendência, que é a média móvel, tá? Agora, se eu tenho os candles para cima, eu terei uma média altista, tá? Mas dificilmente você vai ter uma média altista acima dos candles. Então você vai ter assim, ó. OK? Nesse cenário, o robô pensa em comprar, tá? Por quê? A média ela é baseada, essa linha aqui, ó, ela é baseada no fechamento de cada candle. Como que essa linha será de baixa com os candles sendo de alta? É impossível, tá? Então, por isso que você utiliza ela como um filtro de tendência. Então, o robô, se você pode deixar ela ativa ou desativada, né? Que ele vai filtrar a tendência. Então, se ela estiver ativada, só vai comprar se o candle estiver acima. Só vai vender se o candle estiver abaixo. Ok? Espero ter ficado clara essa questão da média móvel para vocês. É muito importante também. Ela, por padrão, ela fica ativa, tá? Não fica desativada, não. Então, próximo ponto, saldo agressor, tá? O saldo agressor é nada mais nada menos que uma análise de fluxo, né? Então, o que ele analisa? Se quem está movimentando o mercado nos últimos 15 minutos? Quem são os agressores? São os compradores ou os vendedores? Se os compradores estiverem agredindo, tá? Se, claro, você tiver com esse indicador ativo, né? Se os compradores estiverem agredindo nos últimos 15 minutos e o saldo for comprador, porque o que acontece, né? Você tem ali, um comprador comprou 1.000 lotes, um vendedor vendeu 2.000. Então, quem que está levando aqui nesse caso? O vendedor, com um saldo de menos 1.000, né? Porque ele está com uma venda de 2.000 contra 1.000 de compra. Está com um saldo de menos 1.000. Então, aqui você tem um mercado mais o quê? Mais vendedor, né? Isso é fato. Agora, o que acontece? O mercado ele fica fazendo isso. Imagine que aqui seja o zero, né? Então aqui, os compradores estão levando, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, e fica assim o mercado. Então, se você tiver com esse filtro aqui ativo, com esse indicador, o que vai acontecer? O robô só vai comprar quando os compradores estiverem positivos, só vai vender quando os vendedores estiverem positivos, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando você deixa um filtro desse ativo, você sabe que a força nos últimos 15 minutos é mais compradora. É por isso que o robô vai executar uma ordem de compra, por exemplo. Tá? Então, ele vai utilizar, além da média móvel, vamos supor que ando está aqui em cima, para ele executar uma compra, o que precisa acontecer? O saldo tem que ser mais comprador. Tá? Ele não vai executar uma compra se o saldo for mais vendedor. E pode acontecer mesmo acima da média móvel. Por quê? O preço sobe, sobe, sobe. Aqui é a média móvel, tá? Imagine que aqui sejam os candles. Ele sobe, 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 daí ele está fazendo uma correção. Nessa correção, vamos supor que aqui seja os 15 minutos. Ele está mais vendedor ou mais comprador? Está mais vendedor, por mais que esteja acima da média móvel. O robô vai querer comprar? Não vai, porque o saldo está vendedor, né? Então, isso é fundamental também, tá? Então, vamos adiante. Vou até arriscar aqui para a gente não se perder. Tá? Espero que esteja bem claro até o momento. No final, vou fazer um resumo, tá? De como o robô se comportaria, ok?
Aqui nós temos a região neutra. O que é a região neutra, que está aqui como 200? É o seguinte, né, que é o grande... todo mundo tem medo, né, de operar. O mercado está altista, está subindo sem parar. Aí ele chegou aqui e fez uma máxima. Tá? O que vai acontecer? Você vai executar algum trade aqui na máxima? Vale lembrar que aqui a média móvel está assim, saldo agressor indicando compra. Vai executar um trade aqui, uma compra bem no rompimento da máxima? É perigoso, né? Então essa região neutra significa o seguinte: você não vai deixar o robô executar nenhum trade se o preço atual estiver com 200 pontos ou menos em relação à máxima. Tá? O mesmo vale para uma mínima. Vamos supor que aqui seja a mínima do dia. O robô ele não vai executar nenhum trade se o preço atual for 200 pontos da máxima ou se o preço atual for 200 pontos da mínima. Então, ele não vai executar trades perto da máxima ou da mínima. Você acaba se eximindo de entrar em regiões muito delicadas, muito perigosas. Tá? Aqui você tem a opção de tipo de operações, que aqui está ambos, mas você pode definir, bom, eu só quero realizar operações de compra ou de venda ou deixar em ambos, né? Então, por exemplo, você fez a sua análise ali pré-mercado e você percebeu que, bom, hoje eu acho que o mercado vai subir. Então, você pode definir aqui para o robô só realizar operações de compra. Então, você vem aqui, tá? E define, ó, onde está ambos. Vamos achar aqui... Ó, apenas compra ou apenas venda. Então, se você deixar apenas compra, por mais que o robô entenda uma oportunidade de venda, ele não vai vender. Ele só vai esperar a oportunidade de compra. Não entenda que ele entendeu uma oportunidade de venda, ele vai entrar comprado. Claro que não. Ele só vai fazer leitura de compra. Ele vai ser um robô comprador. Se você deixar compra. O mesmo vale se você deixar venda. Agora, se você deixar ambos, ele vai fazer as duas coisas. Tá? Ele vai analisar tudo perfeitamente. Agora, o outro ponto aqui, ó, variação diária. Tá desligar. Você pode ligar ou desligar. Tá? O que é essa variação diária? O preço abriu aqui no dia. Tá? E o mercado está trabalhando em queda. Se você deixar a variação ligada, enquanto, ó, o preço de abertura foi aqui, tá bom? Daí ele pegou, fez máxima, fechou aqui, por exemplo, e trabalhou em queda. Se você deixar ela ligada, o robô só vai vender abaixo dessa região, tá? E só vai comprar acima dela. Então ele vai comprar acima, vai vender abaixo. Ele nunca vai fazer uma venda acima dessa região, tá? Porque é a região do preço de abertura. Significa que o ativo está em alta em relação à sua abertura, está em queda em relação à sua abertura. Tá? Então, se eu deixar ela ligada, se o mercado estiver em queda, você só vai pensar em vender. Se ele estiver em alta, você vai pensar em comprar. Mas lembre-se, é em relação à abertura, não em relação ao fechamento do dia anterior, que é o que a maioria calcula. Tá? Por que eu não faço em relação ao fechamento do dia anterior? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem um mercado que ele fecha aqui, tá? Aí ele abre aqui embaixo, ó, com um gap, ok? Então ele abriu aqui. O mercado está altista ou baixista? Está baixista, ele abriu com queda. Né? Porém, no dia ele está trabalhando assim. Ó. Você vai pensar em vender nesse mercado? Não. Por quê? Ele está em alta, ele não está em queda. Ele está em queda em relação ao fechamento do dia anterior, mas você lucra em relação ao dia anterior ou em relação ao dia da sua operação? É em relação ao dia da sua operação, afinal se chama day trade. Né? Então, é por isso que eu não levo em consideração o dia anterior. Tá? Aí agora nós vamos entrar em alguns outros pontos. Vamos lá. Aqui você pode definir o horário de início dos envios das ordens do robô e de término dos envios. Então, 9h15 ao meio-dia e 59, que significa ele só vai operar nesse horário. Tá? Vale lembrar que o Dreamliner não opera das 10 às 11 da manhã. Tá? Por quê? É um período de alta volatilidade no mercado por conta da abertura do mercado à vista 10 horas e do mercado americano 10h30. Tá? Então, por esse motivo, não vale a pena. Mas ele opera das 9h15 às 10, das 11 à 1, por exemplo, nesse caso aqui. Tá? Mas aí ele está posicionado numa operação e passou do horário. Assim que essa operação virar no lucro, ele sai ao mercado. Tá? É assim que ele se comporta. Ok?
Então aqui você define o horário que você quer que ele opere. Aqui embaixo você pode programar o seu calendário econômico. Então, por exemplo, eu não quero que o robô opere no dia 1º de setembro de 2020 entre 9h30 da manhã a 9h50. Beleza, você vai definir isso daqui, o robô não vai executar nenhuma ordem nesse horário. Por que isso aqui é útil? Porque caso tenha notícia de relevância no mercado, você pode programar o seu robô, por exemplo, num domingo, você programa a semana inteira dele. Ele não vai executar nenhum trade nesses horários, tá? Por isso que isso aqui é muito importante. Bom, eu expliquei item a item do Dreamliner, como funciona. Agora eu vou explicar, em resumo, assim, a montagem de um setup, tá bom? Para que vocês entendam como funciona. Vamos usar este setup, tá? Como exemplo, ok? Então vamos colocar aqui, ó, contra tendência. Então vamos lá. 300 pontos o médio, trailing de 100, 50 de sprint, 20 de ajuste de TP, tá? E tá como ajustar alvo. Então, como que funciona? Entrei numa operação, tá? Não, vamos supor aqui. Eu tenho um candle, vamos pôr aqui um candle de alta, tá? Que eu tenho um candle de alta. E aqui, logo em seguida, vamos dizer que o mercado esteja trabalhando em queda, tá? Porém, eu tenho um candle nessa região aqui de alta, tá bom? Mas o mercado vem trabalhando em queda, tá? Aí, nesse momento, ó, aqui, ó, um de alta, outro de alta. Percebam que a minha configuração é a seguinte, contra tendência. Opa, eu estou a favor da macro, né? Eu estou em queda, certo? O candle está abaixo da minha média móvel. E é um candle de alta, beleza? Aqui eu tenho um candle de queda. Ó, esses dois aqui são candle de queda, tá? Aqui eu tenho um candle de alta. Opa, então eu tenho um candle contra tendência. Beleza. A distância da abertura dele para o fechamento dele, para o preço atual, deu 50 pontos? Deu. Legal. Peguei uma venda aqui nesse candle. Bem aqui eu peguei uma venda, tá? Legal. Ah, mas qual foi outra condição que eu levei em consideração? Bom, o meu saldo agressor, ele está mais vendedor nos últimos 15 minutos? Ah, ele está mais vendedor, o preço vem em queda. Ah, legal. Beleza, então o preço vem em queda, eu estou abaixo da média móvel, né? E o candle disparou para alta. Bateu 50 pontos em relação à abertura. Peguei uma venda, tá? Nesse momento, o robô vai colocar os meus médios. Aqui com 300 pontos, tá? Então ele vai pôr um médio. O preço começou a subir, tá? Pegou no meu médio, ele vai executar esse médio. O meu preço vai partir para essa região. Aí vai colocar um ajuste no meu take profit, um alvo, esperando que o preço que está aqui, começou a subir, né? Volte no meu alvo. Assim que o preço tocar no alvo, eu saio no gain, tá? É isso que o robô faz, ok? Eu vou mostrar agora nos candles para vocês, que eu acho que vai ficar até melhor de vocês entenderem, tá? Vamos fazer uma configuração aqui qualquer, só para vocês entenderem como funciona. Então, olha só. Vou colocar aqui contra tendência, gradativo. Vamos colocar um ajustar alvo, tá? Sprint. Vamos colocar 50, 20, 300. Vamos colocar aqui 100. Beleza? Trailing, vamos deixar 100. Não quero saldo agressor, por exemplo. Tá? Não funciona em backtest, ok? Operações, vamos só fazer operação de compra, tá? E é isso aí, ó. Deste jeito, vamos desativar até a média móvel, tá? Vamos lá. Então, num cenário como esse que eu tracei, seria o seguinte, eu vou entrar contra a tendência, assim que o candle disparar em um minuto, ele disparar 50 pontos, eu vou entrar contra ele. Então, se ele disparou 50 pontos para cima, eu entro vendido. 50 pontos para baixo, eu entro comprado. Beleza? Eu não vou levar em consideração média móvel, saldo agressor, tá?
não vou levar em consideração nada disso. Mas só vou comprar, né? Não vou realizar operações de venda. Então vamos ver como ele se comportaria. Eu preciso de um candle de queda, né, de 50 pontos. Olha só, não tive nenhum candle de queda até o momento. Então o robô não executa nenhum trade. Tem muitas pessoas que perguntam, ah, cara, mas opa, eu vi uma oportunidade, o robô não entrou, mas não entrou porque ele não achou nenhuma oportunidade, né? Então aqui a gente viu uma disparada, ó, que o preço deu, né? Que deu mais 50 pontos, ó, e ele entrou, tá? E já colocou o ajuste do TP ali, já zerou a operação. Foi isso que ele fez, né? Então nada impede também de você colocar, quero fazer um robô scalper. Toda vez que bater, um exemplo, um saldo agressor, um detalhe importante, né, que eu até esqueci de mencionar, vou voltar aqui. Aqui, ó, em saldo agressor, dá uma olhada aqui, ó. Informa a variação do saldo agressor. Se você colocar, por exemplo, 10%, seria 0,1, né, 10%, você pode desativar tudo, deixar só 10%. O que vai acontecer? E por 1 minuto. Você fala assim, cara, se os compradores estiverem com um saldo 10%, aliás, se o saldo agressor for 10% mais comprador do que vendedor, ou seja, está vindo uma enxurrada de compra. Eu quero entrar comprado, aconteça o que acontecer, não importa a média móvel, não importa nada, você pode desativar tudo. Ele vai ignorar tudo e vai entrar a favor apenas do saldo agressor. Tá? Então, mas eu quero buscar um TP de 20 pontos. Não tem problema nenhum. Você pode muito bem, ó, vou até voltar aqui, tá? E vou pôr aqui, ó, TP 20 pontos, tá? Como não dá para fazer aqui saldo agressor no backtest, eu vou deixar branco aqui para ficar melhor de enxergar. Como não dá para fazer, aí não dá para a gente ter uma ideia do 20%, tá? 10% saldo agressor. Mas só para vocês entenderem aqui sobre o TP, olha só. Olha só, ele abriu o trade já com 20 de TP, tá? Então, se eu acerto o trade, ó, ele já vai fechar com 20 de TP, ele já fechou automaticamente. E ele aguarda 50 pontos disparado, ó, ele vai buscar 20 pontos de TP sempre, tá? Não vai dar nem meu trailing stop. Então, você pode criar um robô scalper, que não vai nem levar em consideração o sprint, vai levar só em consideração o saldo agressor. Ah, mas eu quero levar em consideração o saldo agressor a média móvel. É possível? Você deixa ela ativada e põe ali o saldo agressor. Eu quero entrar só se os agressores estiverem com um saldo, por exemplo, em 1 minuto, você tem que ligar aqui, né? O saldo em 1 minuto for 25%. Por exemplo, os compradores estão arrebentando. Eu vou entrar comprado só se o saldo deles for 25% acima dos vendedores. Só vai entrar vendido se for 25% acima dos compradores. Tá? Então tiver muita força. E vou entrar para fazer tiro curto. Vou entrar, pegar 20 pontos e sair, por exemplo. É possível. Tá? E quero desativar meu stop loss. Aliás, meu médio. Aqui, ó, você desativa. Tá? Desativa ele e põe stop loss no lugar. Dá para fazer sem problema nenhum. Tá? Então aqui, ó, vou fazer um teste. Vocês viram que o ajustar alvo, ele ajustou o TP, né? Então ele executou o trade e ajustou o TP já logo em seguida, assim que ele fez o médio, né? Para quem não viu, vou mostrar aqui, ó. Olha no detalhe. Olha só, o que acontece, tá? Conforme o robô ele dobra a posição, é um problema no backtest. Vamos lá de novo. Então olha só, ele entrou numa compra, tá? E colocou um médio aqui embaixo, ó. Que ele falou assim, ó, cara, se errar, eu vou comprar mais, tá? O que acontece, ó? O preço vai vir contra, tá? Pô, tá difícil esses backtests, hein? Essas corretoras do Brasil são complicadas, mas vamos lá. De novo, vou recomeçar aqui e mostrar para vocês esse backtest.
Na verdade, não era nem a corretora, que eu estava colocando aqui o take profit e o TP eu estava colocando 20, né? Então aqui eu tenho que ser 5.000 meu TP e o ajuste dele após o médio tem que ser 20, né? Porque eu quero entrar sem take profit. Eu vou pôr take profit depois, né, que eu dobrar a mão, se é que eu vou dobrar. Se dobrar, eu quero que coloque take profit, tá? Então é isso que o robô vai fazer. Olha só. Então aí, ó, executei uma compra, dobrei a posição. Ele já colocou o take profit aqui, ó, né? Se cair mais, ele vai dobrar mais a mão. Se não, se subir, ele já zera a minha posição ali no take profit, ó. Zerou a posição, tá? E agora ele vai aguardar mais uma oportunidade para comprar de novo, ó. Comprou de novo e assim sucessivamente, tá? Então é muito simples. Ah, mas aí e se o preço for a favor direto? Como que ele vai se comportar? É simples, ele vai ligar o stop móvel, né, que é o trailing stop que eu mostrei para vocês. Então, se o preço aí, por exemplo, começar a subir, ele já vai ligar o trailing stop sozinho, tá? Olha lá, ó. Já ligou o trailing stop, ó, acompanhando todo o preço, tá? A movimentação do preço. Então, vou mostrar para vocês aqui o potencializar, para vocês entenderem a diferença dele para esse cara aqui, tá? Esse que eu mostrei agora é o ajustar alvo, ó. Agora eu vou mudar para o potencializar. Vamos lá. Aí. Ó, agora eu comprei. Quando ele dobra a posição no potencializar, olha, ele não ajusta o TP. Só que quando bate determinada pontuação, ó, ele já põe o stop loss e vai acompanhando o preço. Só que com a mão, ao invés de um contrato, ele subiu com 2, que foi a dobrada de posição que ele fez. Tá? Essa é a diferença do potencializar. Ao invés dele zerar com apenas um, ele vai deslocando o teu stop móvel, tá? Com a operação, com o preço, né? Então, dessa forma, ele, como o nome já diz, né, ele acaba potencializando os seus lucros, ó. E num cenário normal, que o preço já vai direto a favor da sua posição, que você acerta o trade, ele se comporta igual ao ajuste de alvo, né? Ele já vai arrastando o stop móvel, acompanhando o preço, né? Para onde o preço vai, ó. E percebam que eu comentei, quando o preço volta contra o stop móvel, ele não volta o stop móvel, ele fica fixo, ó. Tá? Ele só sobe se o preço sobe, mas se o preço vem contra, ele fica estático, né? Olha aí, ó. Ele acompanha o preço, tá? Muito simples, né? Ficou muito claro aí, eu acredito. Acredito eu que tenha dado para entender bem aí o funcionamento do Dreamliner e espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem, tenham gostado aí do vídeo, tá? E pratiquem alguns setups. Vocês viram que é possível criar diversos setups diferentes aí no robô, né? Ele não é um robô travado, né? Você pode fazer tudo quanto é coisa, deixar o robô só voltado para análise de fluxo se quiser, ignorar a análise de fluxo só voltado para price action. Tem bastante coisa que dá para você mexer, tá? E tornar o robô cada vez melhor. Ele já vai num setup padrão, mas setup padrão não é lei, né? É um setup que eu achei o melhor. Mas se você souber de algum legal e tenha feito algum teste, aí eu acho que é super válido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Desejo a vocês bons trades e bons negócios.